a minha questão, até para fazer um exemplo para vocês, porque eu tive dificuldade ontem de fazer a gravação. Então, eu escolhi o tema função quadrática, porque eu sou da área de matemática, certo? Dentro de função quadrática, fui atrás de distratores. Na verdade, como eu pesquiso nessa área, não precisei ir atrás, eu já tinha isso feito, certo? E alguns distratores assim que eu conheço, os erros comuns dos alunos, é a confusão entre o papel do x e o papel do y na função, certo? Muitas vezes o aluno quer achar uma grandeza, aí confunde se é o x, se é o y, certo? Outra questão é a confusão entre os papéis do vértice e das raízes. Muitas vezes eles querem achar o vértice e vai procurar a raiz, né? E uma outra dificuldade que, de fato, tem a ver com a questão que eu peguei, que é essa questão aqui, que diz: uma indústria produz por dia X unidades de determinado produto e pode vender tudo o que produzir a um preço de 100 unidades. R$ 100 a unidade. Se X unidades são produzidas a cada dia, o custo total em reais da produção diária é igual a x ao quadrado mais 20x mais 700. Portanto, para que a indústria tenha lucro diário de R$ 900, qual deve ser o número de unidades produzidas e vendidas por dia? Bom, a questão que eu peguei era essa aqui, certo? Como é que se resolve essa questão? Você, para saber o lucro, certo? A função lucro, você tem a função receita e a função custo, certo? O lucro é o que fica entre a receita, o que você recebe, tudo que recebe, e o quanto você gastou, a função custo, certo? E quando você faz a função receita, é o número de unidades vezes o preço que você ganha, que você vende. Então, é 100x. Portanto, a função lucro é 100x menos a função custo, que é tudo isso, né? Fazendo a manipulação algébrica, a gente fica com menos x2 mais 80x menos 700. Esta é a função lucro, certo? Muitas vezes, muita gente, certo, que tem essa dificuldade conceitual da função lucro, toma o lucro, certo, como se fosse a receita. Outros vão usar a função quadrática, porque ele aí está fazendo o lucro diário, muitas vezes, geralmente quando eles pedem esse lucro diário é o lucro máximo, certo? Então, eles vão pegar uma função quadrática, que é que dá máximo, mínimo, certo? Ok? E aí, aqui nessa solução, certo? Que a FAP apresenta, eles, em vez de buscarem, eles montam a função quando y é igual a 900, certo? E aí resolve a equação quadrática quando o x é igual a 900. Você poderia também pegar essa função direto e calcular o x do vértice, sem chegar a 900, você iria dar essa mesma ideia, certo? Esse mesmo resultado, ok? Bom, então o que a gente tem que ver é decidir, certo, quem vão ser os itens. Só que a gente vai decidir quem vão ser os itens pelos erros mais frequentes, pelos distratores, certo? Então, o que é que a gente fez? Eu decidi aqui 0, 40, 40 é o resultado correto, certo? 9 e dizer que não é possível obter o lucro diário de R$ 900. Como é que essas ideias se explicam? 0
é uma resposta que foi obtida, que pode ser obtida quando o estudante apresenta dificuldade relativa à troca das funções entre o que é o x e o que é o y. Em vez dele calcular o x do vértice, ele calcula o y do vértice. Calculando o y do vértice vai dar zero, certo? E aí ele apresenta como se fosse o resultado das unidades. E nem se dá conta que você não pode ter um lucro de 900 vendendo nenhuma unidade, certo? Muitas vezes o aluno não faz, chega a um resultado por cálculo e não busca fazer sentido desse resultado. Essa provavelmente é uma das piores respostas que se pode ter. Tá? A resposta 40, que é uma resposta correta. A resposta 9 é aquele aluno que confunde receita e lucro. Então, ele pega a função receita, faz 100x é igual a 900, e aí obtém que o x tem que ser 9, certo? E aí você precisa, com esse aluno, ter um recurso que discuta o conceito de lucro, certo? Para que ele tome atenção a isso. A resposta que não é possível obter um lucro diário de R$900, uma das possibilidades é você confundir a função lucro com a função custo. Por que o aluno confundiria? Porque muitas vezes essas perguntas, certo? E aí vem muito do que Brousseau vai chamar de contrato didático, são muito feitas quando se refere ao máximo e mínimo, certo? E aí quem tem máximo e mínimo, em geral, que se trabalha são as funções quadráticas. Então, eles vão direto na função quadrática, certo? E puxa e resolve aquela função, essa aqui, certo? Diretamente. Ao resolver diretamente, ele vê que o resultado vai ser menos 1. Ao resultado ser menos 1, isso não faz sentido, certo? Então, ele vai dizer que não é possível obter um lucro de R$900, porque não pode se vender menos uma unidade, ok? Bom, é isso em termos de distratores. Eu vou mostrar aqui, certo? Abrir uma nova janela. Caso você não tenha isso já bem resolvido, né? Não conheça esses distratores, você pode fazer uma busca no academia.edu ou no Escola do Google, certo? Que é o banco de dados de biblioteca do Google, e colocar as palavras-chave ou uma sequência lógica. Eu sugiro que você coloque distratores, né? E o end e o seu tema, certo? No meu caso, eu vou botar a função quadrática. Ok? Feito isso, eu busco. E aí eu vou ter vários textos, inclusive o meu mesma. Aqui eu vou pegar esse de Sandra Maria, né, que já é o PDF. E aí você vai ver que vai procurar os distratores. Pronto. Os denominados distratores, que são os erros habituais. Então, você vai ler um pouco desse texto buscando quais são os erros que a Sandra conseguiu identificar na pesquisa dela, os erros mais comuns, certo? Em função quadrática ou em função mesmo, tá? Bom, pessoal, feito isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai precisar de construir uma tabela, certo? Com os resultados, certo? A resposta dos alunos, e nessa tabela também colocar para cada item daquele que a gente já tenha uma ideia de onde pode ter vindo, certo? Uma resposta. Geralmente eu construo, certo? Essa tabela a partir de um formulário, certo? Onde vai ter a questão
e para o aluno colocar qual foi o item de resposta, certo? Então, ele vai fazer direto, para eu não ter que colocar, ele mesmo coloca, e depois, no final, quando eu posso liberar, é que eu faço o envio do feedback, certo? E aí vai para um aluno, se for o caso, ou vai para 500. Não faz diferença, porque a automação vai ser feita pelo computador e não por mim, tá bom? Então, vamos lá. E antes também eu vou construir um texto, certo? Que vai ser o padrão do meu feedback, onde eu vou variar a partir da resposta que ele me der, certo? E com todos esses conhecimentos dos distratores que eu construí ali no item. Então, o que é que eu gosto de fazer? Cada um faz conforme a sua área, né? Porque nem todo mundo está com matemática e nem todas as áreas têm um comportamento igual ao de matemática. Então, primeiro eu repito o problema que foi proposto, certo? Com os itens. Eu dou uma chave de correção para eles, às vezes quando tem. Quando dá tempo, né? Eu faço algumas estratégias corretas. Por que a estratégia correta? Porque ele vai poder ter uma ideia de como é que se faz, pelo menos uma forma de se fazer. E depois eu falo da resposta do aluno. Isso aqui, retorno, é porque o retorno é personalizado para aquele aluno, certo? E faço uma sugestão, certo? Busco uma sugestão de vídeo, de texto, às vezes de um card, algo que ele possa estudar e se aprimorar. Depois sugiro que ele tente novamente e envie a resposta. Tirar isso novamente para não ficar novamente. Ok? Esse espelho aqui, essa chave, na verdade, ela vai ser enviada, né? Eu posso botar aqui, prezado o A, né? E aí coloco o nome do aluno. Segue o retorno de sua prova para ajudar a você progredir a partir do conhecimento de seus acertos e erros. Também sugestão de estudos para melhoria. Ok. Para ajudar você a progredir. Ok? Então, eu tenho aqui, eu primeiro salvei como retorno de sua prova, e aqui a gente tem isso feito, certo? Com um documento do Google Drive. Então, eu vou aqui, certo? Para meu formulário, certo? Para mostrar, não sei se todo mundo sabe fazer formulário. Esse aqui, certo? Eu fui só para mostrar como é que faz, mas eu não vou refazer. Eu peguei na pasta, certo? Da nossa disciplina. Vim aqui, novo, escolhi o formulário e pedi com base em um modelo só para ficar já bonitinho.
eu escolho o modelo. Geralmente a gente tem que escolher de acordo com... Eu estou escolhendo para bonito só. Aqui. Então aqui, em vez de solução pedida, eu vou botar teste. Certo? Aí aqui, teste. Aqui eu posso fazer uma conversa, né? Escrever algo aqui. E aí vou, né? Colocando. E aí o que eu coloquei? Teste de matemática, digite seu nome e e-mail. Então, nome, resposta curta, e-mail, né? Eu vou pedir. Veja que quando você botar tanto nome quanto e-mail, certo? Precisa ser uma pergunta obrigatória. Para não deixar sem o nome da pessoa, você ficar sem saber o nome da pessoa. É chato isso, né? O e-mail também você vai precisar para dar o retorno. Tá? Então não pode ser sem e-mail. Aqui, certo? Para botar o problema, o que eu fiz? Eu inseri, certo? Um texto, um título e descrição. Na hora que você insere, o que vai ter? Vai ter o título, que eu botei problema. Você pode botar o que você quiser, questão, problema, situação. E aqui na descrição eu copiei o problema. Certo? Vou fechar aqui. E aqui eu fiz, certo, uma situação de múltipla escolha, certo? Só com a pergunta: quantas unidades do produto? Aqui uma interrogação. Teste de matemática, certo? Então, eu fiz aqui, certo? Aqui, como eu coloquei múltipla escolha, eu fui colocando o valor dos itens que eu tinha colocado lá, certo? Coloquei aqui para responder, edite sua resposta, certo? Qual o seu nome? Verônica Tirana. E-mail, questão, certo? E quantas unidades? E depois você pode enviar. Feito isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui a resposta, uma unidade, certo? Vou lá para a resposta, certo? E vou pedir para ver na planilha essa resposta. Ok? Tá aqui, na planilha. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, certo? Uma coluna que vai se chamar feedback. Ou seja, para quem respondeu 9, qual o feedback? E outra coluna chamada sugestão. Certo? Aqui eu vou botar aqui para esse daqui, o feedback vai ser esse e a sugestão vai ser ler tal texto, ver tal vídeo, né? Então, são várias sugestões. Só que eu não vou ficar aqui escrevendo para cada aluno que for respondendo, escrevendo o feedback. Eu vou criar, que são 5 respostas só. Eu vou criar um feedback, tá? Aqui para cada resposta. Então, aqui eu tenho a resposta 0, a resposta 40, a resposta 9 e a resposta 900. E eu vou fazer a criação, certo, de cada resposta. Como eu já fiz aqui, certo? Então, vou mostrar a vocês. O 0, não sei se vocês estão lembrados, é uma troca, certo? Quando o aluno, em vez de calcular o x, calcula o y, certo? Então, eu coloquei aqui, cuidado, você deve ter calculado o y do vértice na equação quadrática obtida. Veja que o y representa o valor em real de quando se deduz os R$ 900, certo? E como sugestão, eu achei esse vídeo, certo? Que fala dessa questão do cuidado quando você está
olhando o x e o y, que um vai representar a variável que está no domínio, o outro vai representar a variável que está no contradomínio, certo? Então, a imagem, e ele não pode ser trocado. Então, ela explica tudinho, fala do x do vértice, do y do vértice. Aqui, eu falo que a sua resposta corresponde ao resultado final. Leia atentamente a resposta da questão, a resposta do espelho da questão. Caso tenha dúvidas sobre a correção de sua estratégia, para que façamos uma correção personalizada. Certo? E aí eu não vou colocar mais nada. A gente poderia colocar algo para ele estudar e avançar mais, algo mais complexo, certo? No 9, não sei se vocês estão lembrados, é aquela questão que se obtém quando se confunde lucro, a função lucro, com a função receita. Calcula-se pela função receita, certo? E aí você deve ter utilizado a função do lucro, como função do lucro, a função receita. Cuidado, para se obter o lucro é preciso subtrair da receita o custo de produção. Aí, como sugestão, eu peguei esse videozinho, certo? Que é um vídeo de matemática financeira que fala sobre o conceito de lucro. E para essa resposta, também há uma troca na linha da matemática financeira e na linha também do contrato didático de funções, para funções quadráticas. E aí eu dou como retorno, você deve ter utilizado como função do lucro a função do custo. Cuidado com a ideia de custo e de lucro. Caso não seja isso, nos envie sua resposta escaneada para que possamos dar um retorno personalizado, que realmente pode ter várias outras situações, várias outras estratégias que levam a optar por esse item, certo? E aí também eu indico o vídeo sobre matemática financeira, sobre a ideia de lucro, certo? Então, feito isso, o que é que a gente vai ter? Eu vou ter, certo, que escolher que definir o retorno e a sugestão aqui, certo? Esses dois itens. Então, vou voltar para a nossa planilha para a gente ver como faz isso. Eu vou botar aqui retorno para ficar igual, certo? Já que eu fiz, eu saio mudando retorno e sugestão. Sugestão, aqui o A. Tem que ter cuidado para não estar com letra maiúscula, letra minúscula, então eu vou, como eu estou copiando aqui, deletar esse para não ficar aberto. Veja, aqui é sem letra maiúscula e sem letra maiúscula, então eu vou tirar a letra maiúscula de sugestão, para não dar confusão quando eu chamar. Aqui eu vou botar nome, certo? Para simplificar. Ok? Então, como retorno, eu vou dizer o seguinte. Isso aqui vai ser igual, certo? Eita, eu vou copiar de lá. Isso aqui vai ser igual a esse. Copiar aqui. Copiar. Certo? Então, copiado aqui, eu já tenho,
certo? Nessa minha planilha, teste 2, onde vão aparecer as respostas e aqui eu vou fazer o computador automaticamente escolher qual a resposta que é para dar, certo? Tem duas maneiras, eu vou fazer essa aqui, certo? Pelo se. Então, eu vou colocar aqui, se, deixa eu botar a lupa. Verificar se essa coluna aqui foi igual a coluna, o que está na A1, certo? E aí eu vou prender o A e o 1, certo? A gente prende usando dólar. A1, aprender para poder copiar sem sair dessa coluna. Se for o 0, o que é que eu quero? Eu quero que ele use, que responda o B1, né? Também é amarrado. Não vou amarrar o 1, porque tem que botar no 2, né? Não, mas tem que amarrar. Se não, eu tenho que perguntar se é igual a esse. Então, eu boto se. Novamente, o D2 foi igual a esse aqui, certo? E aí eu vou botar o dólar. Ponto e vírgula. Quem não entender por que esse dólar, depois você procura algo que ensine o uso da planilha, certo? Quando é que você usa dólar, quando não usa, ok? Então, eu quero que dê como feedback a sua resposta. E aqui eu amarro o B. Certo? Se não, eu quero que ele compare com o terceiro. Então, se D2 foi igual ao terceiro, dê como resposta esse. E aí eu vou amarrar também o B. Caso contrário, aí eu iria ver se era igual a esse. Mas como é o último, certo? Não preciso ver. Eu vou pedir a ele para dar direto essa resposta. E aí eu fecho. Eu amarrei, eu vou amarrar aqui também. E amarrar o A. Vamos ver se está certo. Então, veja, eu botei 9, você deve ter utilizado como função do lucro a função da receita. E aí vai tudinho. Bom, agora eu quero que dê a sugestão. Então, vou simplesmente copiar aqui, ver se dá certo. Certo? Não deu certo, porque de fato eu não podia ter amarrado o B, certo? Da resposta, era só amarrar o A. Então, eu vou tirar aqui e vou tirar os amarrados do B.
porque o B tinha que ter passado para o C. Eu tinha que amarrar o A, mas não posso amarrar o B. Então, feito isso, eu vou copiar. Certo? Ok. Então, vejam que deu 9, certo? Ele já copia aqui. Se eu botar 0, é porque eu estou olhando o E e não o D. O D também tem que ser fixado. Eu vou fixar aqui. Eu tenho que fixar o D. Para quando eu copiar, ele não virar E. Essa questão de fixar é exatamente para quando a gente copia, as coisas serem adaptadas corretamente. Pronto, agora pronto. Máximo e mínimo. Ok, então minha resposta foi 9. Aí vem outra pessoa, por exemplo, amarra, cada um, quando botar, aí vai aparecer como se fosse uma nova resposta, certo? Mas como eu já tinha respondido e estou só editando, aí ele substituiu. Aqui era 9, certo? E aqui vamos ver se dá certo. Vou puxar. Puxa. Espera aí que aqui tá pegando o... Se der 3, então 3 pega o B2. Não, aqui o B1. Aqui é que tem que ir. Aqui é que tem que amarrar, não pode trocar. Os feedbacks. Aqui tem que amarrar. E aqui tem que amarrar. E aqui tem que amarrar. Tá certo, tá certo. Se eu botar 40, certo? Sua resposta tá correta. Depois de ter todo mundo ter mandado, você copia, certo? Essas duas fórmulas, tá?
E o que é que a gente vai ter? Aqui, certo? No retorno da sua prova, a gente tem prezado ou a nome. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui nessa planilha, na coluna nome, o primeiro resultado, botar prezada Tereza Gitirana. Ok? Aí, fechar esse. Não está confundindo. Aí depois, o e-mail vai ser usado em outro canto. Ele tem, depois de fazer isso, ele tem toda a resposta, certo? O espelho. E sobre a sua resposta, ele vai pegar, escrever aqui o que tiver escrito em retorno. Ou seja, o que você escreveu aqui do lado da resposta dele. Você deve ter utilizado, aí toda a explicação vai estar aqui, certo? Ele vai passar para esse texto. E como sugestão, sugerimos que você estude um pouco pelo recurso aí da variável sugestão. Então, ele vai pegar aqui, certo? Na mesma linha, a sugestão vai botar esse link. Tá? Não botei vídeo, porque você pode botar outra coisa aqui, né? Então, ou senão você teria que escrever o vídeo, tal coisa, certo? Então, eu botei de forma mais simples aqui. Depois de estudar, tente resolver novamente e nos envie a resposta. Ok? Então, a gente tem tudo aqui. Aptos a enviar o feedback dos alunos. Os alunos, eu só tinha, no caso, 2 alunos, todas 2, por coincidência, são da família Gitirana, sou eu e eu mesma, né? Mas suponha que você tivesse 300 alunos, certo? Eu teria 300 respostas aqui, se era só iluminar aqui e sair copiando, certo? Pois eu deixo essa página disponível para vocês, tá? Até para pegar a fórmula. Tem esse negócio do que pode copiar, o que tem que prender, o que não tem que prender. Quem não tiver muita habilidade com a planilha, às vezes é difícil de entender isso, e quem tem, às vezes, também é difícil. A gente vai tateando o que é que precisa, o que é que não precisa, o que é que vai copiar, o que não vai, tá? O que é que tem que adaptar, o que não tem. Bom, o que é que a gente pode fazer? O que a gente vai fazer agora é enviar, uma vez todos os alunos mandaram, agora a gente vai enviar esse documento aqui por e-mail. Tá? O que é que a gente vai fazer? A gente chega na planilha, certo? Aí tem uma extensão, certo? Que eu já configurei para trabalhar com minha planilha do G-Drive, que ele faz o merge, certo? Ele faz a ideia da carta direta, certo? Que vai pegando o modelo de carta e adaptando os dados do cliente, no caso, os dados do aluno, certo? E mandando por e-mail. Essa extensão, certo? Que você vai. Depois eu deixo o link de um vídeo que mostra como é que você instala esse AutoCAD, certo? Ou AutoCAD, não sei de onde vem. Você manda fazer o launch, ou seja, iniciar. Ele está em execução, certo? Então, vem para AutoCAD. Você tem que estar na planilha
Você devia estar nessa planilha, né? Mas tudo bem, vamos lá. Para ver se a gente consegue. Então, new job, novo trabalho. E aí você vai dar um nome para o seu job. Eu vou chamar de feedback da prova. Em vez de salvar, se você não quiser terminar, você bota salvar e depois você carrega e termina. Mas a gente vem para next, que a gente vai terminar. Aqui você vai escolher aquele modelo, certo? Que a gente trabalhou. Retorno de sua prova. Eu poderia botar use, certo? Se já tivesse aqui. Ou eu venho criar um exemplo, ou venho buscar da minha planilha retorno de sua prova. Eu pegaria qualquer documento que eu quero, eu posso usar. E seleciono. Retorno da sua prova. Também posso salvar, voltar ou ir adiante. Agora eu vou botar. Veja que aqui ele diz qual dessas duas páginas você vai usar como dados, certo? Eu posso pedir para usar o feedback ou usar a resposta. Eu quero a resposta, certo? Eu tenho uma linha do nome das colunas, certo? E o primeiro dado está na linha 2. Ok, poderia dizer, não, eu quero começar da linha 5, eu quero começar da linha 10, que eu já fiz até a linha tal, tá? Então, eu vou pegar aqui o que é que os meus retornos, então, nome, certo? Quando eu encontrar nome, certo? No texto, eu boto prezado fulano de tal, eu vou usar a coluna nome. Deixa eu ver se consigo tirar daqui. Consegue não. Retorno, eu vou usar a coluna retorno. Sugestão, eu vou usar a coluna sugestão. Aí não tinha nem que botar igual, mas fica mais fácil, né, pra gente no final saber. Aí, feedback da prova. File setting. Eu vou denominar, fazer um nome para cada arquivo, para cada feedback diferente, um nome diferente. Então, feedback para nome, certo? Então, vai ficar feedback para Tereza Gitirana, feedback para Verônica Gitirana. Tá? Eu quero botar em Google Docs ou PDF. O Docs ele é editável. Vamos botar em PDF, que a princípio não é editável, certo? E botar o múltiplos output. Qual a pasta que eu vou gravar esses feedbacks? Eu vou deixar lá na pasta da disciplina. Você poderia fazer uma pasta especial, pedindo para escolher. Então, ele vai lá no seu G Drive, escolhe. E, novamente, novo. Adicione um folder dinâmico como referência. Então, se você quer um folder de feedback só de cada pessoa separado, você vai adicionar isso como dinâmico. Mas não vou usar isso agora. Se você tiver alguma condição, por exemplo, o aluno não respondeu a questão, então não mande. Mas como a gente obrigou a responder, né? Então, não vamos botar nada aqui. Agora, aí ele vem. Você quer compartilhar os documentos e enviar os e-mails? Quero compartilhar os documentos, porque o documento vai ficar lá na pasta e, além de receber por e-mail, ele pode ter isso compartilhado para recompartilhar. Se você quiser
compartilhar como PDF ou como... Aqui já está com PDF, que eu botei lá em cima com PDF. A pessoa que receber pode recompartilhar. Posso botar não, posso botar yes. Certo? Se eu quiser que recompartilhe, boto yes. Se não quiser, não. Enviar a partir de um endereço não responda, certo? Um endereço de e-mail. Se você quiser, bota assim. Para você não ficar tendo retorno daquilo e tendo que responder a cada aluno por ali. E aqui você vai botar para quem? To. Eu vou botar to e traço mail. Certo? Vai pegar os e-mails dessa coluna. Reply. Agora, qual é o título? Feedback de sua prova de matemática. E aqui eu vou escrever um texto, certo? Prezado o A, nome da pessoa, vírgula. Segue em anexo o espelho da prova de matemática conjuntamente com um feedback específico às suas respostas. Leia atentamente. Ó, professora. Então, eu posso salvar e de continuar depois, eu posso fazer próximo, certo? Aí, esse eu quero adicionar ou remover alguns tipos de tarefas. Eu não vou usar isso, certo? E agora eu vou salvar. Veja que aqui eu tenho o feedback da prova. Se eu quiser ver como é que ficou, eu tenho aqui. E agora, para mandar, eu tenho que colocar aqui no run. Eu mando fazer o run e espero, aguardo, né? Veja que ele já fez. Já disse que 2 linhas vão ser compiladas. Assim que ele faz, ele bota o link dos arquivos que foram gerados. E vai limpar o que ficou. Pronto. Agora, todos os alunos devem ter recebido o seu feedback da minha prova. Então, tá aqui, ó. Prezada Verônica de Tirana, segue em anexo o espelho da prova de matemática, conjuntamente com feedback específico às suas respostas e sugestões. Leia atentamente. Sucesso, a professora. Então, você tem aqui o documento que foi enviado, tá vendo que ele adapta. Eu devia ter botado para cá. Aqui tem a resposta. Aqui tem a sugestão adaptada.
e aqui a sugestão com o link que vocês sugerem que o aluno assista, ok? Qualquer dúvida, certo? Vocês me perguntem. A ideia agora é que vocês consigam fazer isso para vocês. Tentem fazer isso, certo? Porque é um recurso, certo? Que a gente tem aí acessível, que é bem útil para envio de documentos que preza por algum qualitativo, né, dentro desse mundo que muitas vezes exige da gente uma quantidade de trabalho que é absurdo, né, mas que você consegue prezar por alguma qualidade no retorno ao aluno, tá? Obrigada.